tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje estou aqui para trazer para vocês um curso em formato de projeto de extensão, referente ao meu estágio supervisionado em Educação Fundamental. Eu sou Andréia Miranda Mota, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Meu RU é 21 40 558 e eu falo do Polo São Borja, Rio Grande do Sul. E trarei para vocês, então, um curso em formato de projeto de extensão, com o tema A Construção da Aprendizagem através do Lúdico, nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse nosso curso, ele se dará em 13 encontros, sendo hoje o primeiro encontro. Curso de extensão. Então, esse curso de extensão, ele tem o objetivo de apresentar conceitos, pesquisas, atividades e modelo de jogos. Esse curso, então, ele é dirigido a estudantes, a educadores, gestores e pais interessados na aprendizagem através da ludicidade. Então, durante os 3 encontros, trarei a teoria, e trarei atividades, jogos que poderão ser usados com as crianças, tanto na escola como em casa. O estágio, curricular supervisionado, ele tem um papel imprescindível de conciliar teoria e prática, pois ele permite aos estudantes e egressos dos diversos cursos a experiência por meio da aplicação dos fundamentos e dos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação acadêmica. Então, em decorrência do atual cenário pandêmico em que vivemos, foi possibilitado aos estudantes, aos acadêmicos dos cursos de licenciatura, poderem fazer os seus estágios de forma diferenciada, na qual eu trago aqui, então, para vocês o meu curso, em modelo de projeto de extensão. Então, esse curso com o tema A Construção da Aprendizagem através do Lúdico nos anos iniciais do ensino fundamental, ele se dará em 3 encontros, como eu falei para vocês. Hoje, o nosso primeiro encontro, a aprendizagem e a ludicidade na linguagem e na alfabetização. No nosso segundo encontro, nós teremos a temática, a aprendizagem e a ludicidade nas áreas de matemática e ciências da natureza. E no nosso terceiro e último encontro, trarei para vocês a temática, a aprendizagem e a ludicidade nas ciências humanas. Então, a ludicidade, as brincadeiras e os jogos, eles estão presentes na história da humanidade, existindo através do tempo e sendo vivenciados por adultos e crianças de todas as idades. Atividades lúdicas geralmente são vistas como brincadeira. Embora seja verdade, essa não é a definição primordial dessa estratégia. Em linhas gerais, podem ser consideradas atividades lúdicas aquelas que têm por objetivo promover a interação entre os participantes, de forma prazerosa durante sua realização. Contudo,
a prática escolhida precisa ter um objetivo claro para que eles possam, os alunos, no caso, serem direcionados corretamente e obter o aprendizado desejado. Então, nosso primeiro tema, a aprendizagem e a ludicidade na linguagem e na alfabetização. Então, ao longo de nossas vidas, passamos por diversos processos de aprendizagem, que começam quando ainda somos bebês e se estendem até virarmos adultos. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento, obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. No componente curricular da língua portuguesa, muitas atividades podem ser desenvolvidas de maneira a privilegiar o lúdico. No processo de aprendizagem, jogos de palavras presentes na tradição oral, leitura de textos rimados, trava-línguas, além de livros da literatura infantil. São exemplos de importantes instrumentos que despertam a ludicidade no aprendizado da língua materna. Ensino Fundamental e BNCC. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. É um documento normativo que irá nortear as propostas pedagógicas para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela não se constitui em um currículo, mas é um referencial para sua construção e efetivação. Ela define aprendizagens essenciais a serem promovidas de maneira efetiva. Ela define aprendizagens essenciais a serem promovidas de maneira adequada à realidade de cada sistema ou rede de ensino e cada instituição escolar. Então, a BNCC é um importante documento norteador do ensino no Brasil, né? E ele propõe ao ensino fundamental, anos iniciais, o desenvolvimento gradual das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem, aquelas experiências, né, que as crianças têm anteriormente no ensino infantil. Então, as áreas do conhecimento previstas pela BNCC, né, aos anos iniciais do ensino fundamental, são elas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Cada área tem competências específicas que devem ser promovidas ao longo de todo o ensino fundamental. A organização, né, estrutural da BNCC no ensino fundamental, como eu disse para vocês, ela se dá por áreas do conhecimento, da mesma forma como ocorre, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Nas linguagens, será visto a língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, depois para os anos finais do ensino fundamental, a matemática, as ciências da natureza com as ciências,
as ciências humanas, com a geografia, com a história, com o ensino religioso. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Então, no primeiro ciclo do ensino fundamental, chamado anos iniciais ou Fundamental 1, essa etapa possui 5 anos letivos, que vai do 1º ao 5º ano. Nessa etapa, a faixa etária adequada dos estudantes é de 6 a 10 anos, e a alfabetização das crianças acontece nesse ciclo, começando no 1º e terminando no 2º. Ainda assim, mais importante do que aprender a ler e escrever, é necessário que a criança desenvolva um desejo pelo aprendizado e o conhecimento. Nesse sentido, entram a ludicidade, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. A educação infantil é uma importante etapa da formação das crianças, pois é onde elas começam a existir fora do convívio familiar, o que envolve lidar com diferenças, o desenvolvimento da personalidade e da autonomia, a criação de laços de amizade e as descobertas em diferentes áreas do conhecimento. Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal. E o correto aproveitamento desta etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual. É importante, então, compreender que a educação infantil e o ensino fundamental, ambos estão interligados. Portanto, nos anos iniciais do fundamental, será possível intensificar estruturas e experiências com a língua oral e escrita iniciada na educação infantil. Muitos profissionais da área educacional utilizam a ludicidade como um recurso pedagógico, pois a utilização de recursos lúdicos, como os jogos e brincadeiras, auxiliam a transposição dos conteúdos para o mundo do educando. Nesse sentido, a ludicidade, como elemento da educação, também é passível de demonstrar a evolução humana, com base em suas interações sociais, culturais e motoras, pois o homem sempre teve em seu repertório as linguagens do brincar. Alfabetização e letramento. Alfabetização é o processo de aprender e conhecer as letras e palavras, processo de aquisição oral e escrita. Já o letramento, ele refere-se à apropriação do significado dessas palavras e na inserção do aluno na sociedade letrada em que vive. Processo de desenvolvimento da língua oral e escrita. A
alfabetização, então, ela é um aprendizado de suma importância para o ser humano, pois consiste na instrução e no apoderamento do alfabeto e de sua utilização. Utilização como código de comunicação. É imprescindível que o professor saiba relacionar e trabalhar a alfabetização e o letramento de forma única, dando o devido significado das letras e palavras para os alunos, já que muitas falhas no processo de alfabetização e letramento ocorrem pela não associação entre esses dois processos. De acordo com a BNCC, os 2 primeiros anos do ensino fundamental são ideais para ações pedagógicas com foco na alfabetização. O letramento deve permear todas as fases de aprendizado, sendo introduzido, inclusive, antes do início formal do processo de alfabetização de uma criança, onde práticas letradas já devem ser estimuladas desde a educação infantil. As habilidades e competências, então, envolvidas no processo de alfabetização são, entre elas, compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, letras, maiúsculas, minúsculas, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas, fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras. Os campos de atuação e as práticas de linguagem devem ser direcionados, relacionados ao uso de linguagens e situados e contextualizados ao universo do estudante. Então, é importante o professor ter um conhecimento prévio dos alunos dele, para então ele poder saber quais textos, atividades, trazer para esses alunos, para que esses textos, essas atividades sejam condizentes, então, com o ambiente em que essas crianças vivem. Lúdico, então, significado. É um adjetivo masculino com sua origem no latim, que significa ludus, relativo a jogo, divertimento e brincadeira, qualidade daquilo que estimula através da fantasia, do divertimento ou da brincadeira. Lúdico é um termo bastante abrangente, mas que de modo geral dialoga bastante com os conceitos de brincadeira, jogos e interatividade. No entanto, é necessário salientar que o ensino lúdico não se resume apenas a brincadeiras, e sim ao uso de metodologias diversas que estimulem a criatividade, o pensamento crítico, a imaginação dos estudantes de forma natural, exercitando e desenvolvendo tais características. O uso durante a infância, por exemplo, é fundamental para integrar a criança, não só com a escola, mas com seus colegas e com o novo ambiente que a circunda. Ao longo do tempo, o uso passa a ser no sentido de assimilação dos conteúdos e potencialização do aprendizado. Então, a proposta lúdico-educativa requer dedicação do professor ao ter que lecionar
preparar, planejar e aplicar atividades que venham envolver o aluno, buscando promover a troca de saberes e as interações entre eles. E, se preciso, entrar no jogo, participar junto com as crianças. Alfabetizar através do lúdico é uma tarefa dinâmica, exige muito estudo e disposição para que os objetivos sejam alcançados. Mas é possível se a organização dos conteúdos utilizados seguirem um planejamento pautado na construção do saber. De acordo com estudos do estudioso Piaget, a atividade lúdica é um princípio fundamental para o desenvolvimento das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável a prática educativa. Destacamos que, ao tratarmos das brincadeiras e jogos, não nos referimos apenas aos que ajudam na aprendizagem do sistema alfabético, mas também aos que auxiliam na aprendizagem de todos os conteúdos dos outros componentes curriculares, como a gente vai ver, no decorrer dos nossos 3 encontros. No ciclo da alfabetização, as crianças devem partir da observação ativa, manipular objetos, construir e desconstruir sequências, desenhar, medir, comparar, classificar, modificar sequências estabelecidas por padrões. Na prática da sala de aula, é imprescindível desenvolver atividades que promovam tanto a alfabetização quanto o letramento. Isso refere-se à articulação entre as dimensões técnica, social e cultural do aprendizado. Dessa maneira, praticar a alfabetização na perspectiva do letramento diz respeito ao ensino do código alfabético, conciliando com o uso social em diferentes ocasiões. O desenvolvimento infantil é determinado pela passagem de um nível de conhecimento a outro superior, através da relação que se estabelece entre a criança e o meio. Tendo em vista tal premissa, a alfabetização é entendida como a possibilidade de ampliação da linguagem oral para a linguagem escrita. A alfabetização e letramento, então, como eu havia falado, é um processo que insere as crianças na sociedade em que vivem e as torna parte de um grupo. Ou seja, a habilidade de ler, de escrever, interpretar códigos linguísticos é muito importante e é essencial para que os indivíduos exerçam a cidadania. No processo de alfabetização, a criança passa por vários níveis de conhecimentos, que vão do pré-silábico ao silábico alfabético. Quando começa a representar a escrita, a criança só faz riscos e garatujas no papel. É o nível pré-silábico. O estágio seguinte, que Ferreiro denominou de silábico, é caracterizado pela compreensão da criança de que é preciso usar letras para escrever, mas utiliza uma letra para cada sílaba. Exemplo: aio para gatinho. Quando então a criança alcança o nível silábico alfabético, a
a criança já é capaz de compreender que a escrita é uma forma de representação da fala e que existem regras específicas para a realização dessa representação. É no nível alfabético que ela domina, enfim, o valor das letras e sílabas. A ludicidade na alfabetização e letramento, então, ela auxilia a desenvolver capacidades cognitivas, estimular a curiosidade e as descobertas, proporcionar conhecimentos empíricos, reforça e fixa o aprendizado. Os elementos do cotidiano da criança geram maior bem-estar, constrói uma memória positiva, cria um relacionamento maior com o que está sendo aprendido, ajuda a aprendizagem de crianças com dificuldades de aprender. Vejam só como é importante, né, trazer a ludicidade para a sala de aula, para poder, né, fazer com que as crianças tenham um melhor entendimento, né, do que se quer ensinar para elas. Muitos profissionais da área educacional utilizam a ludicidade como um recurso pedagógico, pois a utilização de recursos lúdicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a transposição dos conteúdos para o mundo do educando. Nesse sentido, a ludicidade como elemento da educação também é passível de demonstrar a evolução humana, com base em suas interações sociais, culturais, motoras, pois o homem sempre teve em seu repertório as linguagens do brincar. O papel, então, do educador no processo de ensino-aprendizagem, ele é muito importante, pois é através dele que ocorrerá a mediação entre o que se pretende ensinar e o que se pretende aprender. O professor tem o papel de provocar a participação do aluno na atividade, de instigá-lo e apresentar seu ponto de vista, discordar e apresentar suas soluções em relação a determinado tema e proposta de atividade, brincadeira ou jogo. Bom, então aqui eu trago para vocês um exemplo de um jogo pedagógico para a formação de palavras, né? Para esse jogo, para essa atividade, o que você vai precisar? Você vai precisar de um rolo grande, daqueles de papel toalha. Você vai precisar rolinhos de papel higiênico. No caso aqui, eu utilizei tinta guache, né, para pintar os rolinhos, tal, e fazer as letras depois. Mas vocês também podem usar, né, o papel para encobrir o rolinho. Depois, também para fazer as letras, você pode usar as letras de forma impressa, né, no computador. Também fica a seu critério. Esse rolo, o grande, esse aqui que eu usei, tá? Se vocês não tiverem, vocês podem usar os rolinhos pequenos de papel higiênico, emendando um no outro até formar um rolo maior. Esse jogo, ele é um jogo muito interessante. Ele vai trabalhar as sílabas, tá? Aqui eu tenho para mostrar para vocês o meu que eu fiz, né? O rolo maior, né? Vocês vão colocar os rolinhos menores com as sílabas que irão formar as palavras. Conforme o grau, né, de instrução que a criança tiver, você pode usar palavras mais complexas, palavras maiores.
E se a criança recém estiver sendo alfabetizada, você pode fazer, né, com palavras menores também. E dá para ela formar as palavras ali, ó. No caso, esse meu jogo que eu fiz aqui, tá? Eu fiz as letras dele com uma tinta em alto relevo. Então, se a criança passar a mão sobre as letras, ela irá sentir, né, que a letra ela é elevada. Mas, como eu disse, você também pode fazer impresso nessas letras e colar ela aqui no rolinho. Fica a critério do professor, tá? Essa atividade é uma atividade muito legal para trabalhar a alfabetização desde o início, tá? Até as palavras mais complexas. Então, para a construção, né, desse jogo pedagógico, você vai precisar, como eu falei, um canudo de papelão, que pode ser de papel toalha, né? Ou você mesmo pode fazer esse canudo, né? Como eu falei para vocês. Você pode fazer no computador as letras, né? Ou escrevê-las, que nem eu fiz ali naquele ali que eu mostrei para vocês. O Forma Palavras é um brinquedo que ajuda as crianças alfabetizadas no desenvolvimento do vocabulário e aprendizado em geral. Você pode ter diversas fitas com vogais e consoantes. Assim o jogo dura mais tempo. Você pode usar um canudo mais comprido para formar palavras mais complexas também. Por alfabetização, então, entende-se o processo pelo qual o indivíduo, criança ou adulto, né, tem acesso ao mundo dos códigos, escritos, padronizados culturalmente pela sociedade, denominado de linguagem escrita. Alfabetizar, nesse contexto, é levar o educando à aquisição dessa linguagem, compreendendo a sua função como instrumento de inserção na vida social. A inclusão de jogos de alfabetização e brincadeiras nas aulas também faz com que os alunos interajam entre si, desenvolvam o seu comportamento social e se familiarizem melhor com as palavras. Aqui então eu trago para vocês outro jogo pedagógico, o alfabeto móvel. Esse jogo, essa atividade, ela é muito legal e muito diferenciada, porque vocês podem fazer diversas atividades com esse jogo. Esse jogo, ele é feito com tampinhas de garrafa, né? Ou também você pode fazer com cartão, né? Com aquelas caixas. Ou você também pode fazer com cartolina, com EVA, vai depender de qual material você vai querer utilizar. No caso, esses aqui que eu trouxe e aquele outro também que a gente viu da formação das sílabas, são jogos que são feitos com produtos reciclados. É importante levar essas atividades e também as que puderem serem feitas junto com os alunos. E sempre falando, né, para eles a importância de reciclar os produtos, né, de fazer, poder dar um outro destino, né, aos produtos reciclados que iriam, né, para o lixo, mas que de uma forma geral podem servir, né, para fazer outras coisas. No caso aqui, né, os jogos pedagógicos. O alfabeto móvel, então, regras, né, de como usar ele. Dividir os alunos em grupos, distribuir a caixinha com as letras do alfabeto. Os alunos poderão escolher uma tarefa para realizar ou realizar todas, né? O professor pode
decidir, né, se ele vai levar todas as tarefas, ou vai levar algumas, ou vai querer criar outras tarefas, né, fica a critério, né, do professor. Os alunos, então, poderão escolher uma tarefa ou o professor expor, né, como eu falei. Tarefas a serem realizadas em cada grupo: formar palavras, desenhá-la, escrever a palavra no caderno, circular a primeira letra, desenhar e escrever coisas que também iniciam com a letra que a professora ditar, formar nomes de animais, frutas, brinquedos, escrever o nome completo dos membros da equipe, escrever frases. Então, é infinito, né, a possibilidade que o professor tem de trabalhar, né, com esse jogo pedagógico lúdico, né. O jogo pedagógico lúdico, né, é uma sugestão divertida e eficiente para trabalhar a alfabetização nos anos iniciais e despertar o interesse pela aprendizagem desde cedo nas crianças. Vejam só como é importante, né, levar essas atividades lúdicas para as crianças. Então, aqui eu trago outra proposta pedagógica, né, a caixa de leitura. Muito fácil também de vocês fazerem. Aqui é utilizado uma caixa de sapato, tampinhas de garrafa, né, com o alfabeto. Você irá na tampa da caixa colar aquela parte de dentro da garrafa, né, para a criança poder colocar, rosquear a tampinha ali para formar as palavras, né? E acima dessas tampinhas, né, você pode escrever ou então imprimir, né, colocar imagens nesse papel com letras, né, para colocar ali para a criança, então, formar as palavras. Caixa de leitura, então, a metodologia dela. Use sua criatividade e você poderá trabalhar muitos conceitos com esta caixinha. Além de trabalhar também com a interdisciplinaridade, né? Trabalhar todas as áreas, né, do conhecimento. Fichas com figuras em campos semânticos, animais, brinquedos, doces. Trabalhe com o aluno a letra inicial e final da palavra, os sons, as vogais, as consoantes, a quantidade de letras e sílabas. Então, infinita, né, a possibilidade. Vai dar, né, da metodologia lá, da estratégia, né, que o professor for usar. Outra atividade pedagógica muito interessante, o jogo lúdico das vogais. Nesse daqui você vai usar cartelas, né, para colocar tanto as letras, as vogais, né, e outro onde você vai fazer as fichinhas com as palavras e com as imagens. Jogo lúdico das vogais. No caso, esse daqui será só com vogais, mas você pode fazer também com letras, né? Vai da criatividade do professor. Então, modo de jogar esse joguinho. Cada aluno recebe uma cartela e as fichinhas com figuras que iniciam com vogais, ficando espalhadas no centro da mesa, com figuras voltadas para cima em que os alunos possam ver. O jogo inicia com o aluno jogando o dado e sorteando uma vogal. Caso tire uma estrela, o aluno passará a vez para outro aluno. Se sair uma vogal, o aluno deve identificar uma gravura que comece com essa vogal e colocar na cartela. Vence o jogo quem preencher primeiro a cartela. Muito interessante essa atividade pedagógica também.
Prendedores no alfabeto. Uma atividade também muito legal, né, para trabalhar inicialmente as palavras, o reconhecimento das vogais, das letras, né, com as crianças e trabalhar com a imagem também. Essa atividade irá ajudar a criança a aprender novas palavras, identificar as letras do alfabeto e o som que elas fazem, além de desenvolver a coordenação motora fina, concentração, atenção e oralidade, né? Você pode usar uma caneta, né, ou uma tinta para pintar no prendedor as letras, as vogais, ou você também pode fazer impresso, né, as letras ou pedacinhos curtos de palavra, né, para a criança terminar de preencher, que nem essa segunda imagem que está aparecendo aqui. Tá? Conforme a criança vai evoluindo no aprendizado, o professor pode, né, aumentar o grau de dificuldade do joguinho para ela fazer. Caixa das sílabas. Outra atividade pedagógica muito legal também e fácil de fazer, caixa das sílabas. O professor pode fazer com cartolina, né? Com caixa, pode usar a caixa para guardar as sílabas, qualquer caixa que ele tenha, uma caixa de sapato ou alguma outra caixa, né? Fazer as fichas, né? Com cartolina, vai dar criatividade no professor. Aí essas fichas ele faz com letras, com sílabas, faz as imagens também, né, para a criança identificar a imagem com a letra que inicia. Pode também formar palavras, né, no momento que a criança vai evoluindo no aprendizado. Pode usar também as sílabas, né, com objetos para identificar, né, qual é a sílaba que começa tal objeto. Formar a palavra, né, daquele objeto que está ali. Um ambiente motivador é fator preponderante para o início da alfabetização. E, portanto, o professor deve propor práticas pedagógicas que reúnam elementos que estimulem a aprendizagem, onde o aluno possa realizar com prazer as tarefas que lhe são propostas. E o lúdico é um recurso educacional que poderá auxiliar tanto o processo de ensino como da aprendizagem. Jogo da memória com sílabas. Esse jogo você também poderá usar, né? No caso desse daqui foi usado tampinhas de Nescau, de pote de Nescau, né? Mas você também pode usar tampinhas de garrafa, se você não tiver, né, as tampinhas de Nescau. Jogo da memória com sílabas. O objetivo desse jogo: reconhecer as sílabas, estimular a memorização. Os alunos devem achar as sílabas iguais. Devem associar as imagens com as sílabas que elas iniciam. Podem também identificar a figura que começa com determinada sílaba. Então, esse jogo também, inúmeras as possibilidades que o professor, né, poderá trabalhar com os alunos. Inicialmente, né, propor o jogo da memória aberto com as imagens voltadas para cima e propor que os alunos encontrem os pares. Sempre é muito interessante e importante que, primeiramente, quando a gente for trabalhar algum joguinho assim, que primeiramente a gente dê, né, para os alunos olharem, manusearem, né, para daí, então, depois, propor para ele as nossas regras de como nós queremos, né, que se dê esse jogo. Roleta das sílabas.
Também muito legal e lúdico essa atividade para o professor fazer em sala de aula. Ou o pai e a mãe quererem fazer em casa também. Todos os jogos propostos aqui, né, como eu falei, podem ser feitos na escola, podem ser feitos em casa, né? Vai da vontade, da criatividade, né? Roleta das sílabas. Objetivos. Dizer o nome das coisas que iniciam com as sílabas, reconhecer as sílabas e perceber a diferença na grafia. O jogo é composto por uma roleta, né, confeccionada de cartolina. Na roleta deverá ter sílabas com todas as letras do alfabeto. A, ba, ca, da, fa, né? Esse jogo também pode ser com papelão, né, pessoal? Se vocês não tiverem a cartolina, vai da criatividade, como eu falei, a importância, né, de fazer com produtos reciclados também e de passar essa importância também para as crianças. São diversas as possibilidades também e estratégias que o professor tem, né, para trabalhar essa atividade. Dizer o nome da sílaba, onde o ponteiro parou, dizer o nome de pessoas que iniciam com a sílaba sorteada, dizer o nome de objetos, animais e outras coisas que iniciam com a sílaba sorteada. Então, infinita, né, as possibilidades, vai da criatividade do professor ou da pessoa, né, que está usando essa atividade com as crianças. Quebra-cabeça de palavras. Também muito interessante que o professor pode fazer para levar para a sala de aula. Palavras, né, com imagens feitas, pode ser feita em cartolina, em folha A4, vai da criatividade. O professor também pode colocar, né, essas cartelas em um plástico, em papel contact, né, para ficar mais firme, vai da criatividade de cada um. Então, o objetivo dessa atividade, compor palavras a partir da junção de sílabas, figuras, ordenar sílabas para formar palavras, relacionar sílabas, som inicial e final. A tarefa, então, consiste em pedaços de papel cartão com figuras e abaixo das mesmas a palavra correspondente. As cartelas são cortadas com tiras verticais na forma que cada sílaba corresponda a um pedaço da figura. Muito legal também essa atividade e as crianças gostam muito. E é através, né, da criatividade, do gostar, né, elas começam a ter interesse, né, pela aprendizagem. E a aprendizagem assim se torna uma aprendizagem mais fácil, mais gostosa, né, da criança então aprender. Caça aos animais. Essa atividade também é bem interessante. Você pode usar, né, um papelão, uma cartolina, vai da criatividade, né, de cada um. Colocar nesse cartão, né, nessa cartolina, imagens de animais, né, e fazer a parte o nome, né, desses animais. Então, como que é esse jogo Caça aos Animais? Um tabuleiro, né, como eu disse, que pode ser feito com cartolina ou com alguma caixa, né, com 19 imagens de animais. E fazer também 19 tampinhas com o nome dos animais em letras maiúsculas e letras minúsculas. Olha que interessante para a criança diferenciar, né, a maiúscula da minúscula. Ao jogar, como jogar? As tampinhas com os nomes dos animais devem ficar espalhadas sobre a mesa e viradas para baixo. A criança escolhe uma tampinha, lê o nome do animal e procura no tabuleiro o animal correspondente. Se acertar, cobre o animal com sua tampinha.
Se errar, coloca a tampinha de volta na mesa. Olha que interessante nessa atividade. Outra forma de também trabalhar o lúdico, né, é trabalhar com músicas. E é uma atividade que as crianças gostam muito. Então, o processo de alfabetização é aquele no qual o estudante aprende a ler, escrever, realizar cálculos e se socializar. E a música, de maneira lúdica, facilita a compreensão dos gestos, dos códigos gestuais e motores e auxilia na construção dos saberes. Salientamos ainda que a alfabetização, além de ensinar a decodificar a escrita, a leitura e os números, é um momento de promover o desenvolvimento humano e formar pessoas para o mundo. A música é uma das várias atividades lúdicas que podem ser indicadas para despertar nas crianças a vontade de aprender, pois estimula o desenvolvimento da atenção e da memória. Cantar a letra da música, acompanhando com o dedo, né? Procurar e listar no caderno palavras do texto que comecem com a mesma letra. Infinitas possibilidades, né, também que o professor pode trabalhar com a música em sala de aula. Levar, né, impresso a letra da música ou escrever no quadro para as crianças terem, cantar com eles, né? Se escrever no quadro ou na folhinha mesmo, apagar algumas palavras que compõem cada verso e pedir que os educandos completem, né, escrevendo a palavra que falta na música, completar as letras que faltam nas palavras ou sentenças tiradas da música, né? Várias formas de trabalhar atividades usando a música. Aqui um exemplo, né, do Marcha Soldado, uma musiquinha, né, bem comum de ser trabalhada na escola, né? Olhem só, como eu falei para vocês, deixar palavras, né, para a criança completar. O ensino por meio da música explora a criatividade, a poesia, a inspiração e a sensibilidade. Para isso, os docentes devem organizar as aulas contemplando a linguagem musical, para que as crianças construam a capacidade de criticidade, prazeroso e sensível, que seja além da experiência de jogos musicais. É necessário que os educadores tenham um bom planejamento para integrar a música em suas aulas, utilizando ritmos, sons, melodias e explorando as linguagens da música. Então, o planejamento, né, no processo ensino-aprendizagem do professor, né, no caso da aprendizagem dos alunos, né, ele é muito importante, pois planejar torna muito mais fácil a compreensão dos conteúdos, principalmente quando se levar em conta a realidade e o contexto social em que os alunos estão inseridos, né? Podendo suprir a necessidade, então, daqueles alunos ali. Como eu disse em outro slide, né, também é importante, né, o professor conhecer a realidade daquele aluno ali, para no momento dele fazer o planejamento, né, de uma atividade, ele levar, né, atividades convincentes, né, com aquela realidade daquela turma, daquelas crianças ali. E a atividade, né, do planejamento de uma atividade com música, né, é uma atividade muito interessante e que com certeza levará ao entendimento, né, do que o professor quer passar com os alunos, se for bem feita e planejada por ele.
parlenda, né? Outra atividade lúdica muito interessante. O que são parlenda? São aqueles versinhos com rima cheio de ritmo e jogo de palavras. Por exemplo, se eu cantar 1, 2, no que você pensa? Provavelmente feijão com arroz. Acertei? Essa é uma parlenda. Elas fazem parte da nossa cultura popular e, além de divertir as crianças, podem ser usadas em atividades de alfabetização, pois são textos de memória que facilitam o entendimento do sistema alfabético. Aqui na imagem, então, eu trouxe, né, esse textinho, né, desse versinho da parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Olha que interessante para trabalhar com as crianças. Esses versinhos, né, das parlendas também é bem interessante o professor fazer cartazes, né, levar para a sala de aula, usar imagens também, né, não somente letras, mas imagens para as crianças irem assimilando, né, as palavras, ao mesmo tempo que cantam, que falam, né, ter a visualização daquela palavra. As parlendas, então, além de parte do folclore brasileiro e da cultura popular, é um recurso interessante para contribuir com o processo de alfabetização dos alunos. Isso porque essa brincadeira cantada pode auxiliar, né, de forma lúdica a contextualizar e a criar sentido para o trabalho em sala de aula. Será brincando com as palavras e suas rimas que buscaremos alternativas para enriquecer as aulas e, assim, possibilitar novas aprendizagens. As cantigas de rodas e as parlendas também inserem ritmo e contexto aos conteúdos trabalhados, proporcionando prazer, interesse e o envolvimento afetivo das crianças, uma vez que a música exerce um papel extremamente afetivo e lúdico. Outra atividade bem interessante, né, bem lúdico para fazer com as crianças. Fazer, né, tirinhas de papel, né, de cartolina, vale a criatividade do professor, com frases, né, faltando algumas palavras. Daí essas você faz primeiramente a tirinha com as frases, aí depois você faz cartelinhas com as imagens e com as letras. O objetivo dessa atividade é estimular a formação de frases, desenvolver a leitura de palavras e frases. A tarefa é composta por fichas com frases onde sempre falta uma ou mais palavras, de acordo com o nível da turma, né, de aprendizagem, e por fichas com as figuras ou palavras que correspondem à palavra que falta nas frases. A tarefa é desenvolvida individualmente. O aluno deve completar as frases usando as figuras ou as palavras. Então, chegamos ao final, né, do nosso primeiro encontro. Quero agradecer a todos, né, e dizer que eu espero a todos no nosso próximo encontro, onde o tema será
a aprendizagem e a ludicidade nas áreas de matemática e ciências da natureza. Espero todos vocês lá no nosso próximo encontro no canal. Muito obrigada!